Olá, eleições 2022 e aqui nos estúdios do Diário do Litoral, Douglas Martins, candidato do PT a deputado estadual. Douglas, muito obrigado por participar. Eu que agradeço ao Diário do Litoral e a participação aqui com você, Raton, nesse programa. Douglas, a gente vai fazer, eu vou fazer o mesmo questionário que eu fiz com os outros candidatos, né? Sobre alguns assuntos daqui da região que às vezes uns não andam e eles se mesclam muito. Às vezes a coisa é estadual, às vezes a coisa é federal. No caso da habitação, por exemplo, que vem verba dos dois lados, né? Tanto federal quanto estadual para fazer. Nós temos hoje 400 mil pessoas, um quarto da Baixada Santista, vivendo em favelas, nas 190 favelas aqui da região. Você, como candidato estadual, Douglas, tem como trabalhar nesse sentido de melhorar a situação, esses índices aí, esses números? Bom, necessariamente a produção de políticas públicas para a questão da habitação passa pelo Legislativo. Passa pelo Legislativo estadual também. A gente está propondo uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa em defesa dos direitos da habitação a partir da questão das palafitas. Por quê? Porque as palafitas são o maior resultado da negligência para a política habitacional aqui na nossa região. São aproximadamente 25 mil pessoas morando lá. A solução, embora esteja há muito tempo nisso, ela é urgente. E ela depende também de políticas de outras esferas de investimento, esferas públicas de investimento na pauta habitacional. Então, como deputado estadual, essa é uma proposta que a gente vem apresentando, inclusive nas redes sociais, e ela é resultado de uma reflexão de que essa medida é urgente, precisa ser tomada em favor aqui da região. Aliás, eu quero ressaltar isso. Não é em favor apenas dos moradores das palafitas. Essa é uma necessidade da região. Perfeito. Outra questão que é bem estadual, essa aí, é a questão da falta d'água, né, Douglas? Guarujá e São Vicente, todo ano tem falta d'água, seja no verão, seja no inverno, na estiagem, enfim. E a Sabesp é uma empresa que fornece água, né, que domina aqui a questão da água. Tem como você, como deputado estadual, ou essa frente também, pode apertar na questão de não acontecer mais a falta d'água, que atrapalha a vida de todo mundo aqui na região? Deve, porque as políticas que tratam da habitação não são políticas isoladas. Quando você fala de habitação, principalmente em situações precárias como essa, você também está falando no saneamento básico. Exatamente. Você está falando em toda uma política... Só um minuto. Em toda uma política de estrutura urbana que tem que atender, né, essa demanda. No caso da Sabesp, especificamente, tem um problema contratual, sabe, Raton, que a gente precisa ver. Porque nos contratos da Sabesp com os municípios, existe uma cláusula em que essa companhia se dispõe a atender 100% do saneamento básico para os contratados. Então, Santos contrata, né, São Vicente contrata, etc. Por que não temos? Por que nós temos essa situação? A Sabesp coloca essas áreas como inesgotáveis, ou seja, insuscetíveis de tratamento. Então, isso que é uma construção contratual, na verdade, legitima no contrato o abandono dessas populações. Como se essas pessoas não existissem. Para eles não existem. Não existe. Mas, né, é um contingente imenso. Isso é uma tragédia social. Você tem uma companhia estatal, apesar de ela estar, né, em grande parte com capital aberto, como a gente sabe, num contrato que acaba dando para essa empresa uma espécie de monopólio na região, né, e que tem uma cláusula que não sofre, né, um reexame nesse aspecto. Então, a Sabesp é do governo estadual. É na Assembleia Legislativa que essas falhas contratuais precisam ser vistas, quer pela via da fiscalização do parlamentar, quer pela via da atuação de apoio do parlamento também aos movimentos sociais. Então, uma das questões urgentes que se apresentam para um futuro mandato na Assembleia Legislativa é rever essa cláusula contratual e incluir a obrigação de tratar essas áreas, né, que hoje estão abandonadas como suscetíveis da proteção da política de saneamento básico. Porque as pessoas querem pagar, né?
querem pagar água, querem ter todos os recursos, né? Não é mentira. Falar, eles não pagam, não querem pagar água, é mentira. Todo mundo quer ter, né? Isso é uma questão até de cidadania, né? Então, assim, poderia estar faturando a empresa, ou não? Claro, mas a orientação é no sentido do abandono mesmo, né? Da invisibilização. Aí surgem, muitas vezes, alguns gestos absolutamente oportunistas, como esse da administração local aqui, que apresenta um parque das palafitas. Pega um recorte lá, né, de 70 famílias, nós estamos falando de 25 mil pessoas. Né, e apresenta isso como uma coisa digna de ser tratada como resposta à questão do abandono já histórico daquela população. Raton, eu fiz campanha 2 anos atrás para a administração municipal com muita ênfase nesse ponto, porque nós estamos sofrendo aqui, na nossa região, um processo de precarização contínuo, né? E, de certa maneira, uma expulsão dos trabalhadores, daqueles que sempre fizeram a vida dessa cidade, né? No que os urbanistas estão chamando de periferização dessa região. Então, nós estamos em pleno esse processo. E isso é resultado de uma política pública para poucos. Não é para a totalidade ou para a maioria. Então, a gente precisa botar a maioria no mapa, no orçamento e na direção das políticas públicas, principalmente das empresas estatais que tratam das questões de políticas urbanas nessa região. Que é uma região, né, Ratão, que reúne aproximadamente 2 milhões de pessoas. Exatamente. E que não tem nenhuma política metropolitana digna desse nome. Douglas, uma coisa que você com certeza defende e tem um conhecimento bom disso aí, a questão das travessias, ou seja, a travessia de balsa e de travessia seca. A travessia seca é uma questão que já está há 50 anos. Mas a travessia de balsas, hoje, do jeito que está, e que atravessam milhares de trabalhadores todos os dias, é uma coisa que devia ter sido superado, né? Ou seja, as balsas deveriam ter mais balsas, já que não resolve a questão da travessia seca. Como é que você avalia isso? Isso é uma questão estadual e federal, de certa forma, né? Tanto o Estado quanto o governo federal podem ajudar nessa travessia seca. Agora, de novo, toda a campanha, toda a eleição vai ter a travessia seca. Tem sempre os mágicos que chegam aqui contando história. Na verdade, e você já está aqui em Santos há muito tempo, conhece bem a região. Como é que você avalia essa situação? Não, nós estamos falando do abandono e da negligência. Um dos itens em que isso toma proporções escandalosas é a ausência da política de mobilidade para a região. Não dá para você pensar em uma política de mobilidade sem pensar nessa região como uma metrópole, sem pensar em integração metropolitana. O saudoso Sérgio Cérvulo da Cunha, quando estava à frente do Fórum Social da Baixada Santista, frisava isso. Aliás, o Fórum fez uma campanha em defesa da cidadania metropolitana, que tem vários aspectos importantes. Um deles é da mobilidade. Veja, como é que você, numa região como essa, que a gente já falou dessas características, não tem nenhuma política de integração, de intermodalidade dos transportes? A gente não tem bilhete único aqui. O que acontece? Você não tem integração, por exemplo, do VLT, que agora está estendendo suas linhas e vai ficar durante Nós vamos tocar nesse assunto, do VLT. Sim. Você não tem integração do VLT com, por exemplo, o transporte coletivo de ônibus. Tampouco das barcas e catraias. Você não tem integração. Então, isso denota um abandono, uma ausência, uma negligência injustificável do governo estadual com essa necessidade da nossa região. A travessia e as ligações, elas têm um detalhe aqui que a gente precisa colocar, viu, Raton? É o seguinte, isso foi vendido para a população como um benefício colateral, a ser apresentado com a desestatização do Porto de Santos. A tal da ligação seca via túnel. Agora a nova promessa é essa, né? Mas isso... Ou seja, privatizando o Porto vai arcar com essa despesa de fazer essa travessia. Em tese, uma espécie de operação casada. Né? Quer dizer, você compra isso e leva aquilo. Sim. Não é bem assim. Estamos falando de 3 bilhões de investimentos
ou seja, algo próximo, inclusive, do orçamento da cidade de Santos, para esse túnel. E aí veja como seria feito. Uma vez desestatizado, aquele beneficiário, né, na arrematação, né, ele entraria com um depósito de 3 bilhões para uma futura empresa que iria fazer esse futuro túnel numa outra administração, que não pode dizer qual é e que a gente não sabe qual é também. Então, veja, é tudo muito impreciso, é tudo muito turvo. Nebuloso. Né? Mas, na verdade, isso foi empurrado para o processo de desestatização do Porto de Santos, que tem vários questionamentos, inclusive a Procuradoria Regional da República tem um parecer contrário à privatização como foi feita aqui. Então, essa é uma medida que eu estou falando, por exemplo, que está na pauta aqui e que a gente não toma conhecimento. E também para exemplificar o seguinte, não decorreu de uma intervenção do governo estadual para resolver essa situação, não está posto como um subproduto da desestatização. Ou seja, você não tem política pública para isso aqui. Então, Raton, para responder concretamente a pergunta que você fez, isso teria que entrar num plano de metropolonização daqui da cidade. Teria de entrar nesse plano em que isso fosse tratado como uma metrópole. Passa, a meu ver, pela integração desses modais, portanto, a criação do bilhete único e o investimento no que a gente já tem. Sem ficções, né? E sem a gente vender algo que a gente não sabe exatamente se isso vai ser realizado ou não. O VLT, então, já que você tocou no assunto do VLT, já era. Eu acho que o traçado, na minha opinião, tá? Eu não sou técnico, eu sou um jornalista, mas na minha opinião, o traçado foi esquisito, né? Porque esse veículo, esse modal, deveria atender os trabalhadores, né? E no meu ver, quem deveria atender mais? Começaram de Praia Grande, lá do Litoral Sul, vim para cá, porque trazer as pessoas daqui, né, para Santos, ou do centro de São Vicente, Santos e Cubatão, onde está gerando, tem mais emprego. Eu contrário, como ficou aqui, São Vicente e Santos, e vai para o centro de Santos, depois sabe-se lá como. Por exemplo, você falou na questão da travessia, eu atravesso, né, para Santos, e eu vejo aquele montão de trabalhadores todos os dias pegando aquelas balsas e atravessando, aquele montão de gente na ponta da praia. Se tivesse o VLT até lá, olha quantas pessoas ia beneficiar. Você acha que o VLT teve um traçado equivocado? Acho completamente equivocado. Você já adiantou aqui alguns elementos. Veja, não é só isso. Pega aquela população de aproximadamente 25 mil pessoas que vive na área continental de São Vicente. É outro assunto que eu vou entrar, mas vamos lá. Como é que você faz a travessia? Por uma ponte. Essa ponte não recebe investimento, de vez em quando, né? Ela agora recebeu porque ela entrou em colapso. Exatamente, né? Ia cair. Então, aquela população que, para acessar, por exemplo, o centro administrativo de São Vicente, Exatamente. precisa passar por essa ponte, há anos vem amargando o sistema siga-pare. Né? Ou seja, a ponte estava em situação precária e as pessoas tinham que esperar muito tempo para fazer essa travessia. Mas veja, Raton, do lado da ponte tem uma estrutura de via férrea. Exato. Que serviria ao VLT. Então a resposta é, está correto o investimento, ou a régua das prioridades para o investimento do VLT, adotada pelo governo Dória e Rodrigo Garcia? Claro que não. Claro que não. Eu estou falando de 25 mil pessoas isoladas lá na área continental de São Vicente que não foram consideradas como prioridade nesse investimento. Agora, a gente também pode falar, como você acabou de dizer, com relação a esse traçado, todo um contingente que vem, por exemplo, do Guarujá aqui para Santos. Exatamente. Se você olhar essas duas pontas, você está vendo um estrangulamento em desfavor da população de baixa renda, em desfavor dos trabalhadores. E aí você também pode assistir, porque isso é um registro cotidiano que pode ser feito, o mar de ciclistas. Exatamente. Que vem do litoral sul e também acaba vindo, né, em muito pelas balsas, etc., para cá, para Santos. Isso é um testemunho do abandono, da negligência, da insensibilidade e da incompetência dessa administração estadual. Mas essa incompetência ela não é gratuita. É uma incompetência para os menos favorecidos. É uma incompetência para o povo, porque ela funciona muito bem para uma outra parte da sociedade que especula com o mercado imobiliário. A resposta
para esse traçado que está levando o VLT para o centro de Santos agora é a especulação imobiliária, porque todo aquele pessoal da Vila Nova vai ser expulso de lá com essa especulação imobiliária. Os projetos são conhecidos. Inclusive tem um projeto do escritório de Jaime Lerner de gentrificação do centro da cidade. Gentrificação é aquela expulsão, né, para valorizar comercialmente uma área que teve um papel social importantíssimo. Aquela população vai sofrer um deslocamento forçado. Vai sofrer um deslocamento forçado. Essa é a consequência social. Você tocou na área continental de São Vicente, né? Área continental de Santos, enfim. Vira e mexe, né? As pessoas lá há anos continuam com dificuldades para se locomover, para ter assistência de saúde. A área continental de Santos precisa ser revista. Ou seja, a atuação dos deputados devia ser mais procurar projetos, trazer verbas para investir naquela área. Porque lá vivem muitas pessoas, né? A área continental de São Vicente então é imensa, né? Então, como é que isso pode ser feito? Tem que ser revisto isso, na verdade? Eu passei um bom tempo da minha vida como dirigente sindical da categoria dos trabalhadores da construção e montagem industrial. Agora, nas campanhas, eu tenho encontrado um contingente enorme de trabalhadores que eu conheci naquele período morando em cima d'água ou em condições precárias, né, nessas áreas. Veja, a área continental de São Vicente ela é resultado de uma procura, num determinado período, dos trabalhadores dessa região por locais de moradia, já que não tinha política de habitação aqui, e ali foi constituído aqueles bairros, né? O Parque das Bandeiras, Rio Branco, etc. Veja, é uma área hoje importantíssima, de alto adensamento aqui na nossa região, sem política pública que possa ser chamada por esse nome para a área de transporte, para a área de mobilidade, como a gente vinha falando, e que precisa ter. Agora, ali não é apenas uma questão municipal, embora seja também, mas ela é uma questão que envolve poder estadual também. O fato é que, em termos de governo, de prioridade, de políticas públicas, a Baixada Santista, nesses governos aqui, vou chamar essa era do tucanato, né, ela foi esquecida. Então, as políticas para lá são as mesmas que a gente vinha falando antes. Quer dizer, quando a gente fala de ter uma frente parlamentar em defesa dos direitos dos moradores das palafitas, consequentemente, você bota no radar toda essa agenda de investimento que precisa ser feita pelo Estado de São Paulo nessa região. A conclusão, Raton, é a seguinte: nós não temos, até o presente momento, um governo estadual para a região da Baixada Santista. Nós não temos. Mesmo as agências que supostamente deveriam ser tratadas, né, como responsáveis por uma política desse tipo, elas estão completamente esvaziadas. E primeiro ficam no jogo de vaidade local, né, que é autofágico. O governo estadual, com a sua autoridade, poderia muito ajudar nisso. Com as suas estruturas, com o seu investimento, com a sua agenda, com os seus recursos, poderia muito ajudar isso. E, bom, a gente tem a expectativa de que haja uma mudança importante, qualitativamente importante, né, na direção do governo estadual, e é por isso que a gente também está disputando esse processo eleitoral para que haja representantes na Assembleia Legislativa em condições de defender a agenda social com essas consequências práticas que botem o povo no governo. Aliás, o povo aqui da Baixada Santista no orçamento público do governo do Estado de São Paulo. Perfeito. Douglas, uma última pergunta, depois eu vou entrar num outro assunto mais a questão dos aeroportos aqui, os 3 aeroportos, né? Itaém, que funciona, né, do jeito que dá. Praia Grande ainda está com um problema lá de questão indígena lá, que está parado. E Guarujá, vira e mexe, deputados e deputadas aqui vão lá, vacina documento, faz vistoria técnica e não sai do papel. Já era para ter um aeroporto aqui na região, né? É que você vem falando até agora. Não tem muito... os governos do Estado não têm um olhar diferente para a Baixada, né? Não tem. Raton, isso tem duas razões. A primeira é a desindustrialização do Estado de São Paulo, né?
Bom, aí é autoexplicativo. Se você for ali no Parque Industrial de Cubatão, você vê que em grande parte daquela região você tem cemitérios, né, do que já foram antes indústrias muito pujantes para a economia. Ao mesmo tempo, você também pode verificar um certo aspecto de degeneração no próprio Porto de Santos. Então você tem uma política equivocada do governo do Estado de São Paulo que transformou o Estado de São Paulo numa espécie de bolsa auxílio para os ricos, né? Você tem um sistema permanente, né, de transferência de renda e concentração de renda e o que os economistas chamam de ajuste fiscal permanente. Eu estou introduzindo aqui o tema nessa questão pelo seguinte: essa orientação, em muito da desindustrialização e desse sistema, essa dinâmica em muito atende uma ausência de investimento do Estado e, de certa maneira, um domínio do agronegócio aqui no nosso Estado. O agronegócio é importante, mas aqui no nosso Estado, como também em Goiás, em Minas Gerais, etc., ele é dominado pelo setor exportador. Então, a gente não pode transformar o Porto de Santos num silos, ou seja, um grande armazém de grãos. Não andar para fora. E que você não tem absolutamente nenhuma eficácia para o mercado interno. Aliás, desemprega, etc. Quem é que vai fazer o equilíbrio dessa política, voltando a investir e voltando a investir também na infraestrutura em equipamentos como esse do aeroporto que você fala aqui? Não tem jeito, é o Estado. É por isso que é importantíssimo que a gente finalize esse governo no dia 2, né, para que o Lula, com a sua proposta, que é conhecida de todos, historicamente conhecida de todos, não é algo que ele vá prometer fazer, ele já estava fazendo isso, que é um investimento, colocar o Estado como um dos elementos importantes no investimento de infraestrutura, tanto agora a gente falando especificamente, na malha ferroviária, rodoviária e aeroviária. Houve uma política de incremento disso nesse governo que foi paralisada agora. Nos governos anteriores foi paralisada agora. Então eu entendo que o investimento nos aeroportos daqui da região passa necessariamente por uma mudança de governos, né, que já, uma vez eles estando aqui no controle do Estado, eles demonstraram que eles não têm compromisso com isso, né, tanto em âmbito estadual como em âmbito federal. É isso. Douglas, para encerrar, eu vou falar sobre uma questão que me deixa muito chateado, e inclusive foi alvo de um filme meu chamado Colchão de Pedra, que é a situação das pessoas em situação de rua. Inclusive, o Colchão de Pedra vai ser exibido agora, dia 5, lá na Estação Cidadania em Santos, aqui em Santos, lá na Costa. Você está convidado às 19 horas, tomara que você esteja lá. E aqui é pessoas em situação de rua. Na verdade, agravou muito essa situação, né? Muita gente na rua em função da questão econômica que o país enfrentou agora nesses últimos anos, né? A pandemia gerou isso, mas também a questão econômica de forma geral. Você tem uma palavra para dar para essas pessoas? Como é que vai ser? Como é que você vislumbra o Estado, né? O Estado de São Paulo, o Estado como o Brasil pode ajudar essas pessoas? Devia ter um projeto para isso, e depois você fica à vontade para falar com seus eleitores sobre a sua ideia. Raton, primeiro, parabéns, né, pela produção do filme que você vai apresentar. Estarei lá, convite aceito. Da maior importância que a gente registre, torne visível uma situação trágica que a nossa sociedade toda vive, e aqui a região da Baixada Santista de maneira muito expressiva. Veja, há um tempo atrás, conversando com a Maria do Rosário, que é uma conhecida profissional aqui do serviço social, já foi secretária de município aqui, ela me disse o seguinte: nenhuma política pública de assistência social faz sentido se ela não enxergar a sociedade, porque senão ela se torna numa espécie de primeiro-damismo, né? Você fica fazendo aquele tipo de promoção, etc. Isso é um problema social que exige políticas públicas. Quando aconteceu o golpe de 2016, o que se dizia lá com a Ponte do Futuro é que tinha que tirar o Estado de tudo, porque o mercado ia chegar e criar programas dele próprio, né, que iam resultar em mais emprego, mais benefícios, distribuição de renda, etc, etc. Bom, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, 107 milhões de pessoas em insegurança alimentar, um desemprego recorde, uma inflação absurda. Tudo isso dá conta da urgência da gente mudar esse sistema agora. A população de rua
não é um fato aleatório, ela é resultado dessas políticas. E a punição que se coloca para a população de rua, por exemplo, com a arquitetura hostil, é só você entrar no início da cidade aqui, você vê aquele viaduto todo colorido, né, que é uma promoção de uma figura que administrou a cidade, mas embaixo você tem uma negativa da consigna que está na bandeira da cidade de Santos, que diz que aqui é a terra da caridade e da liberdade. Então, quando você entra na cidade, você vê um monte de pedregulho embaixo do viaduto, que é para as pessoas que foram expulsas da sociedade não poder dormir lá. É essa a política pública que esses governantes demagogos, né, colocam em prática quando eles chegam no poder. Evidentemente, respondendo sua pergunta, o Estado deve tratar dessa questão de maneira urgente. O Lula tem dito isso a partir de duas referências importantes. Primeiro, ele fala, botar o povo no orçamento. O povo entende isso. E a segunda referência é, as pessoas têm que almoçar, tomar café da manhã, almoçar e jantar. As pessoas também entendem isso, porque para quem almoça, toma café e janta, e os que fazem isso até de maneira muito boa, isso aí não faz sentido, mas isso é uma minoria da população. Eu incluiria nisso a questão da casa, da habitação. Na população de rua, Raton, você encontra vários problemas. O problema da expulsão e da periferização, que eu falei aqui, mas também você tem problemas de transtorno, você tem um problema de saúde pública presente ali. Exatamente, é uma questão de saúde pública. E você tem também a questão das pessoas que estão ali porque, de certa maneira, elas já não conseguem se encaixar nessas políticas que eles, até bem pouco tempo, se fazia apologia delas. Então, o Estado precisa ter participação nisso urgentemente. Daí a direção tem que mudar. Essa questão, para nós que temos a solidariedade e não o ódio como principal afeto, né, da administração pública, do governo, da política, está colocada desde o primeiro dia. Aliás, eu diria o seguinte, esse, me parece, vai ser um plano emergencial, tanto do governo federal quanto do governo estadual, caso haja a vitória do Lula e do Haddad aqui na nossa região. Perfeito. Você quer fazer mais falar com seus eleitores? Um recado aí? Quero sim. Bom, nós estamos num momento decisivo da nossa vida política e institucional. No dia 2 de outubro, daqui a pouquinho, a gente vai tomar uma decisão na urna, né, sobre o nosso futuro. Eu, Douglas Martins, sou candidato a deputado estadual nestas eleições, com uma proposta que puxa a nossa campanha, e ela é denominada de voto antirracista e por justiça social. Isso explica um pouco dois aspectos, né, que a gente precisa enfrentar na política. O primeiro é a discriminação precisa ser enfrentada com política pública. Ela é estrutural no nosso país e ela precisa ser enfrentada com política pública. Justiça social diz respeito a tudo isso que a gente conversou aqui. Então, a gente elegendo Lula presidente, Haddad governador, é uma parte importante da tarefa, mas a gente tem que eleger também bancadas comprometidas com a agenda social que façam a diferença no Congresso Nacional e aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E é por isso que eu, Douglas Martins, sou candidato a deputado estadual com o número 13003 nessas eleições. Obrigado, Douglas. Muito obrigado. Ok, nosso programa fica por aqui. Até mais, até o próximo. Tchau.